Olá pessoal, Vitor Botelho aqui, prontos para mais uma análise semanal do mercado e novamente outra semana curta. Dessa vez a segunda-feira foi feriado. Sem mais delongas, vamos ao gráfico. Vamos iniciar pelo gráfico do Ibovespa, que fez uma bela movimentação aqui essa semana. Os últimos 4 candles aqui são os candles dessa semana. O que foi que ele fez? O que nós havíamos previsto estudar na semana anterior, que era um rompimento aqui deste pivô, mostrando uma alta e até onde que ele poderia ir, próximo dos 133 mil pontos, que era o nosso topo anterior. Então ele está rompendo, isso fez um rompimento forte, um candle grande, com força, fechou bem próximo do topo, o que pode confirmar essa tendência. O que acontece? No dia seguinte já foi um candle de pouca movimentação, mas esse é um candle também que nós podemos chamar de inside candle, que é ele está dentro, está contido dentro do candle anterior, o que pode demonstrar apenas um descanso para continuar a subida. Então, na semana que vem, que também teremos outro feriado, na quinta, na quinta-feira, na sexta, salvo engano, a bolsa vai funcionar. Mas se na semana que vem houver o rompimento deste topo aqui, que seria o topo dos dois candles anteriores, isso é um padrão de continuidade de novas altas, e aí o índice Bovespa pode olhar para o topo histórico ali aos 137.400 pontos aproximadamente. É uma boa movimentação, afastou bem da média, rompeu o topo anterior, fez o pivô, o desenho do pivô que nós havíamos pensado e lançou e ainda está rompendo. Rompeu aqui este pivô, então seria onda 1, onda 2, onda 3, que é a maior. O que nós podemos esperar? Como fez esse rompimento, pode ser que ele descanse um pouco, faça uma onda 4 e depois lance uma outra 5 para poder buscar este topo histórico. Ou, se ele der continuidade, romper aqui o, os topos anteriores da semana passada, quinta e sexta, então ele iria fazer um sinal de novas altas. Vamos acompanhando, mas temos duas possibilidades de movimentação de alta ainda para o Ibovespa, que seria um descanso e um novo rompimento do pivô, ou continuar direto. Então, vamos acompanhando essa semana para ver como vai se comportar. Passando para Petrobras. A Petrobras também nós havíamos estudado e entendemos que ela poderia consolidar por aqui, nessa região, e foi o que ela fez durante essa semana. Ela até tentou chegar próximo ali da resistência dos R$ 32, próximo da média de 20 períodos, mas devolveu. Agora, esse suporte aqui próximo dos R$ 30 tem se mostrado forte. Ela já tentou aqui uma, duas, três vezes e não rompeu. Agora, o que pode estar acontecendo também é que ela está se aproximando, vem fazendo topos mais baixos, enquanto fica se aproximando desse suporte. Então, isso pode pressionar até que haja um rompimento para baixo. Temos que acompanhar, mas o movimento ainda está distante da média de 20, então eu acredito que pode continuar lateralizado por mais algum tempo. Tem a questão do preço do petróleo também, que estava caindo, mas agora já deu uma estabilizada. As tarifas do Trump também deram uma estabilizada, parece que está em negociação com a China. Então, isso pode fazer a Petrobras ficar por aqui, a média se aproximar e depois, quem sabe, ela tentar romper para cima e engatar uma sequência de alta. Não sabemos o que vai acontecer, temos que ir acompanhando o mercado diariamente, mas a perda deste fundo aqui abriria espaço para
novas baixas e vamos deixar marcado aqui. Então, um possível ponto de parada, caso venha a romper, aproximadamente ali aos R$ 28,60, R$ 28,50. Vamos acompanhando. Petrobras também anunciou dividendos na semana passada, o gráfico foi ajustado. Então, isso é o que temos. Passando agora para a análise da Vale. A Vale, como nós havíamos visto, veio fechar aqui o gap que tinha anterior, e essa movimentação que ela fez essa semana, ela fez uma quebra de estrutura. Nós havíamos comentado de uma possível estrutura de baixa, caso ela viesse dar continuidade aqui neste movimento, mas com o movimento dessa semana, que ela deixou um fundo mais alto do que o fundo anterior e agora um topo mais alto do que o topo anterior, ela quebrou a estrutura de baixa e inclusive já desenhou uma estrutura de alta. Agora ela vem caindo aqui, caiu um pouco na sexta-feira, temos que acompanhar essa semana, mas caso ela está brigando próximo da média de 20, mas caso a Vale faça um fundo um pouco mais alto, por exemplo, aqui aos 53,44, 45, que coincide com essa região de briga anterior aqui, esta região aqui, ela estaria fazendo, se ela cair até aqui, deixar outro fundo mais alto do que o anterior e vier a romper novamente este topo anterior, ela confirma essa tendência de alta, lançando um pivô, e aí ela reverteria essa tendência. Teria sido apenas uma correção grande, devolveu todo esse movimento aqui por causa da guerra comercial, das tarifas do Trump com a China e com o resto do mundo, mas agora estaria devolvendo. Então temos que ficar de olho também aqui neste topo, próximo dos R$ 58, que é um local de indefinição que temos que verificar como será o comportamento quando se aproximar ali o preço. Bom, passando agora para a Itaúsa. A Itaúsa que rompeu aqui o seu topo histórico, havia já deixado um topinho histórico na semana passada, aos R$ 10,02, como nós havíamos comentado, e essa semana ela engatou a marcha aqui e foi embora na subida. Eu até achei que ela iria ficar um pouco mais acumulada por aqui, mas não, Itaúsa mostrou que quer subir. Já acabou o período de subscrição da Itaúsa, logo as pessoas que exerceram o seu direito vão receber as novas ações e nós vemos aqui que ela fez um novo topo histórico, máximas às R$ 10,57, e não tem cara de que vai parar, ainda não tem demonstrado uma perda de força. Nós podemos traçar também um estudo aqui de Fibonacci, de uma extensão de Fibonacci sobre o movimento que ela fez aqui. Então, nós vemos que ela tem alvo próximo dos 10,80. Ainda está um pouco distante, ainda pode chegar lá. Não sabemos se vai chegar de uma vez, vai continuar esse movimento, atingir esse alvo, ou se vai fazer uma correção antes, mas aqui aos 10,80 é um alvo gráfico aqui, um alvo técnico para este movimento da Itaúsa, considerando essa retração aqui de Fibonacci, que foi próximo, como nós vimos na semana passada, próximo dos 61% de Fibonacci, traçando a extensão, o alvo 10,83. Vamos acompanhar. Ainda seria saudável se ela fizesse um descanso. Também temos que considerar que foi desenhada uma onda 1, onda 2,
onda 3, a maior de alta. Vamos acompanhando o Itaúsa ao longo dessa semana, mas tem mostrado um bom movimento. Passando para o Banco do Brasil. Banco do Brasil que vem lateralizando aqui próximo da média de 20 períodos. Deixou novamente um grande pavio aqui para baixo, mostrando que existem compradores que, quando o preço cai abaixo aqui dos 27,30 aproximadamente, 27,40, os compradores aparecem e levantam o preço novamente. Se olharmos essa última movimentação, ficou interessante o Banco do Brasil para um movimento de alta, porque ele vem rompendo, deixou um gap aqui na quarta-feira, fechou acima da média de 20 e na quinta-feira fez uma grande movimentação de baixa, devolveu boa parte, fechando aqui próximo ao que era a resistência de 27,70 e passou a ser um suporte. No dia seguinte, na sexta-feira, abriu, imagino que caiu um pouco, teríamos que olhar um tempo gráfico menor aqui, mas pelo desenho caiu um pouco, foi lá em cima, voltou e fechou próximo do topo, rompendo novamente a média de 20, devolvendo todo o movimento de queda do dia anterior, rompendo a linha de tendência de baixa. Então, fica, apesar de estar lateralizado dentro deste caixote, é um movimento que demonstra uma certa força para a alta. Se romper este caixote aqui nessa semana com um candle bonito, rompendo para cima, rompendo esses topos anteriores aqui, que é uma resistência, essa resistência aqui próximo dos 28,15 aproximadamente, rompendo este topo e deixando um candle fechando lá em cima, bonito, estaria dando indicações de que vai subir e que pode buscar aqui a resistência, o topo histórico do Banco do Brasil, próximo dos R$ 29,00. Vamos ver, Itaúsa também é do mesmo setor, é um setor bancário, está fazendo topos históricos, ou seja, o Banco do Brasil ficou para trás. Se for acompanhar o setor, o Banco do Brasil tem grandes chances de chegar próximo do seu topo histórico ou até mesmo romper. Bom, passando aqui para Eletrobras, como era esperado, nós já havíamos desenhado, ela vinha fazendo o desenho da Couple Handle e nós estávamos aguardando o rompimento aqui da resistência aos 42,40 aproximadamente, e foi o que ela fez essa semana. Nós vimos que ela vinha pressionando a média de 20, apertando aqui o preço, ela vinha testando durante várias vezes a resistência, até que essa semana conseguiu romper. Após o rompimento, a Eletrobras aqui na sexta-feira está fazendo uma devolução, mas nós vemos aqui também pavio que demonstra que o preço chegou a cair, fez a correção e os compradores devolveram um pouco. Vamos ver. Outra movimentação interessante é que ficou dentro do corpo do candle anterior, deu um pequeno rompimento aqui, deixou um pavio, mas a movimentação ainda foi menor do que a da quinta-feira. Então, se houver um rompimento aqui deste movimento, deste preço, Eletrobras pode dar continuidade a essa alta. É o que a gente espera, porque como já desenhamos em outra semana de estudos, o Couple Handle, a movimentação, o alvo esperado é replicar este fundo. Então, se nós formos colocar aqui o desenho, o alvo esperado seria aproximadamente próximo dos R$ 51,00. Tem muito espaço, são quase R$ 10,00 de movimentação. Não vai ser de uma vez, não vai ser em uma semana, pode demorar até meses. Mas nós vamos
acompanhando aqui. Semanalmente eu gravo esses vídeos e diariamente vocês vão estudando o mercado e vendo a movimentação dos ativos. Passando para o Bitcoin. Bitcoin que nós havíamos desenhado aqui o caixote, mostrando que ele estava consolidado acima da média de 20 períodos, que aqui poderia ter sido o fundo, que ele encontrou o fundo, veio romper essa média, essa linha de tendência de baixo, rompeu também a média de 20 e consolidou. Então nós havíamos previsto que quando ele rompesse, deixando um candle com um desenho bonito aqui, isso poderia indicar alta e seria confirmado com um rompimento no dia seguinte deste candle anterior. E foi exatamente o que ele fez. Com isso, o Bitcoin engatou também uma quinta marcha e foi embora, rompendo inclusive aqui a resistência de 91.500 pontos. Após esse rompimento, o Bitcoin começou a demonstrar uma perda de força e vem consolidando por aqui. Mas também podemos entender que o motivo dessa consolidação é porque ficou distante aqui da média de 20 períodos e ele vai descansar um pouco até que essa média se aproxime. Ele também pode vir fazer um pullback aqui na resistência dos 91.500, que passa a ser um suporte, para então dar continuidade à alta. Com isso, nós vemos aqui que o Bitcoin veio, consolidou e rompeu. Nós poderíamos entender como onda 1, onda 2, onda 3, mas na verdade eu entendo que aqui seria mais uma consolidação após essa tendência de baixa que veio aqui. Ele consolidou e fez essa inversão de tendência aqui. Após esse rompimento, ele passa a fazer, na verdade, na minha análise aqui, uma onda 1. Temos que esperar uma correção para então lançar uma onda 3. Mas o Bitcoin, principalmente com o alívio na guerra comercial, vem demonstrando mais força agora. Passando para o dólar também nós acertamos a movimentação. Vimos aqui que na semana passada ele havia rompido este fundo anterior, que era um suporte do preço que segurou o dólar por 1, 2, 3, 4, 5 dias. E aqui na sexta-feira anterior ele veio a romper, fechou bem próximo da mínima, inclusive rompendo a média de 20. Então nós havíamos previsto que ele poderia vir buscar, tinha uma cara de movimentação de que iria buscar os 5,74. Nós já falamos que abaixo aqui dos 5,75 o dólar está em uma boa região de compra. Agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou ajustar, eu estou vendo que tem muitos preços que romperam um pouco aqui o suporte de 5,74, que apesar de no passado ter sido um bom suporte, atualmente eu vejo que, na verdade, o preço está se segurando um pouco mais para baixo. Então eu vou ajustar aqui para a nossa análise ficar melhor, passando aqui o suporte para os 5,68, 69 aproximadamente. Sabemos que é uma região de preços, então esses candles aqui embaixo ainda assim estão dentro da região. Ali em cima também está dentro da mesma região, mas pelas movimentações mais recentes, essa região me parece ser melhor desenhada aqui no 5,68. Outra coisa que nós vemos que o dólar veio fechar aqui, ó, o gap deste bebê abandonado. O bebê abandonado é essa sequência de candles em que há um gap aqui deixando um doji separado, depois abre um outro gap dando esse chute aqui, fazendo a contramão aqui do movimento anterior. Então este padrão desses três candles se chama bebê abandonado.
Essa semana vemos que o dólar veio aqui próximo de onde era o pavio do bebê abandonado, do topo, está brigando nessa região. Caso venha a perder estes fundos aqui dos 5,69, ele poderia engatar 5,67. Ele iria engatar mais quedas. O próximo suporte é o 5,40. E eu acho que, fundamentalmente, o dólar ficaria muito barato caso viesse a romper, mas graficamente, se ele romper, ele tem espaço para cair. Vamos acompanhando. Bom, com isso aqui nós encerramos mais uma semana de análise. Estudamos, como sempre, os 5 ativos com maior peso no índice Bovespa, mais o Bitcoin, mais o dólar. E se vocês tiverem interesse que seja analisado algum outro ativo específico, deixe nos comentários deste vídeo que eu ficarei feliz em olhar para vocês. E se gostaram do conteúdo, peço que curtam, compartilhem com outras pessoas que podem se interessar e não deixem de se inscrever no canal para receberem as notificações. Toda semana temos essa análise. Obrigado.